Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: somente o Senhor pode dar descanso para a nossa alma e cuidar nas dificuldades. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pela palavra, pela presença, pelo alimento. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se Deus não estiver presente nos nossos pensamentos, na nossa vida, no nosso comportamento, a opressão que nós vamos sofrer é muito grande. E isso, de alguma forma, vai cansando, dia após dia, questionamento após questionamento. A cada dia que passa, nada muda. Muito pelo contrário, tudo parece que se torna ainda pior. Quando eu não reconheço o valor das coisas que eu tenho, o sentimento que habita dentro de mim é o de não ter nada. Você já se disse, talvez, alguma vez: eu não tenho nada a perder. Quando a gente não sabe o valor das coisas, é exatamente isso, nada. Como se a nossa vida não tivesse valor, como se um prato de comida não tivesse valor, como se a gente pudesse fazer as coisas básicas não tivesse valor. Pergunte para qualquer pessoa que está dentro de um hospital o que ela daria em troca de ter saúde, de poder muitas vezes andar, falar, de poder simplesmente respirar sem ajuda de aparelho, sem ajuda de alguma coisa. Pergunta para qualquer pessoa que não consegue ir no banheiro o que ela daria para ir. O problema é que quando nós temos as coisas e nada nos incomoda ao ponto de nos impedir de viver, nós continuamos achando exatamente dessa forma. Só que a ingratidão, ela acaba criando dentro de nós um sentimento de tristeza muito, muito grande. Principalmente quando não existem culpados para nós colocarmos a culpa. Porque esse é o modo padrão, né? Eu olho a minha vida, não admito o meu comportamento e nem acho que a culpa seja minha, então eu coloco a culpa em alguém para que, quando eu conto aquela história, eu possa me vitimizar e fazer que eu sou simplesmente uma vítima da sociedade e das circunstâncias, como se tudo desse certo para todo mundo, menos para mim. E cada vez que passa, e cada dia que passa, as dificuldades elas vão aumentando. Primeiro que nós associamos o prazer, muitas vezes, a gastar dinheiro. Se eu preciso beber, eu preciso gastar dinheiro. Se eu estou ansioso ou se eu estou me sentindo feio, eu vou gastar dinheiro. E assim nós vamos nos endividando, gastando muito mais do que ganhamos para parecer justamente aquilo que não somos. A ausência de Deus dentro da nossa vida, ela acaba criando um comportamento que ele é autodestrutivo. Cedo ou tarde vai vir a conta disso. E enquanto Deus ele vem dando oportunidades para que todas as pessoas elas possam se arrepender e se converter, muitos riem da mensagem e acham que não são para eles, como se o amanhã não reservasse nenhuma notícia ruim, como se o amanhã não pudesse vir e nos surpreender, como se a sua conversão fosse uma barganha com Deus. Olha, Deus, a vida inteira eu nunca quis saber de você, quando tudo estava bem eu nunca quis saber de você, mas se você curar fulano, não, agora eu acredito. E aí não cura e a culpa é de Deus. Justo isso, né? Como se fosse um amuleto. Olha, agora eu preciso, agora eu não preciso. Nós temos que sempre entender que Jesus tem que ser tratado como uma pessoa, como alguém que vive, alguém que respira, alguém que tem sentimentos, alguém que nós conversamos, não como um amuleto de adoração, que você simplesmente nos momentos de dificuldade ele vem. E quando esse Espírito ele vem ao nosso encontro, a paz que nós sentimos descansa o nosso coração. Só que essa vida, ou o nosso propósito e o nosso chamado,
sem a presença de Deus, não vale nem a pena começar e nem ser vivida, porque a gente sabe que nessa batalha espiritual, quem não está com o Senhor já está derrotado. Então, para que nós entramos lutar em algo, sabendo que sem a presença de Deus não vai dar certo? Se a gente vai lá em Êxodo 33, versículo 15 e 16, a palavra do Senhor lá diz assim: Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? Moisés está questionando Deus, justamente uma única coisa: se você não vier conosco, nós não vamos. Simples assim. Eles fazem questão da presença de Deus. E nós, muitas vezes, não estamos nem aí. Se Deus não quer, eu vou fazer a minha vida acontecer, eu vou dar um jeito, né? Eu vou gastar força, eu vou chamar quem tiver que chamar, vou pagar o que tiver que ser pago, eu vou. E aí, no fim, o que adianta? E Moisés, ele tinha plena convicção e certeza. Porque sem Deus, como alguém pode distinguir ele de qualquer pessoa? Como alguém pode distinguir o povo de Deus de qualquer outro povo? A nossa diferença é Jesus. E esse é o ponto em questão. Às vezes eu digo coisas que chateiam as pessoas, principalmente se eu falar de imagem, se eu falar da mãe de Jesus e se eu falar de igreja. Chateia de um nível assim e santo. Nossa, chateia. E o que eu acho mais curioso é que ninguém se chateia quando falam mal de Jesus. Ninguém se chateia quando roubam a glória de Jesus. Ninguém se chateia quando cuspiram, quando crucificaram, quando fizeram. Isso não tem problema. A gente humanizar. Deus fala lá em Atos que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Fala também que pelo visível nós nunca poderemos encontrar o invisível. Fala que a fé é algo de se acreditar e não de se ver. Fala para não fazer imagem. E fala que só existe um Deus, que é Ele. Mas não. É muito melhor gastar energia tentando romantizar um Deus humano do que olhar a palavra e tentar entender que aquilo que está descrito, aquela igreja daquela época não tem nada a ver. Aquela igreja era a igreja primitiva. Era a igreja do começo de tudo. Não tem nada a ver com o que nós vivemos hoje. Nada a ver. E um ponto em questão: a presença de Deus. E é justamente isso que parece que não faz diferença. Enquanto eu falo, leia a Bíblia, ore todos os dias, busque ao Senhor todos os dias. A igreja é um complemento, o resto é um complemento. O importante é que Deus esteja conosco. É o mesmo pensamento de Moisés. Por quê? Porque assim como eu aprendi lendo a palavra de Deus, ele aprendeu vivendo com Deus que sem a presença de Deus, eles se tornariam como qualquer um, como qualquer pessoa. Se ele quisesse ser o povo diferente, se ele quisesse ter as coisas diferentes, era necessário que o Senhor estivesse no meio deles. Se a gente continua lendo, e aí eu fiz uma inversão, né? Primeiro eu lia o 15, agora eu vou ler o 14. A palavra do Senhor em Êxodo 33, versículo 14 e 19 diz assim: Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então Deus disse para ele: olha, eu vou acompanhar você, Moisés, eu vou, e eu vou te dar descanso. Você sabe por quê? Porque em toda longa jornada, em tudo aquilo que envolve muitas pessoas, envolve muito falatório. Tem dias que nós não estamos cansados fisicamente, mas mentalmente, de tanta coisa que nós ouvimos que são desnecessárias. Tanta reclamação, tanta conversa fiada, a mesma história. Cara, se você pudesse anotar, olha, hoje eu falei
isso, hoje eu coloquei a culpa em fulano, no outro dia eu coloquei a culpa em fulano, no outro dia eu coloquei... Veja como nós gastamos saliva falando a mesma coisa, remoendo. O que muda fazer isso? Lamuriar. Enquanto eu clamo a Deus, que é apresentar para Deus um problema, reclamar é apresentar para o diabo. Porque se eu apresento para Deus, Deus soluciona. Olha, Senhor, o que queres que eu faça? Eu quero ver. Opa, então que veja. Beleza? Jesus, ele resolve os problemas. O diabo não, ele coloca a culpa em alguém. Como se colocar a culpa resolvesse o problema. Como se colocar a culpa tirasse a culpa. Olha, eu atropelei a pessoa, mas foi sem querer. Tá, mas atropelou. A consequência tá na vida dela, tá na vida da outra família. Mas foi sem querer. Será que foi sem querer mesmo? Deus, ele sempre nos avisa diversas vezes sobre diversas coisas. E a gente sempre ignora. Sempre ignora. Se a gente se preparasse quando Deus coloca no nosso coração as coisas, nós estaremos prontos para passar pelo que tivesse. O Senhor, ele tem chamado diversas pessoas, mas a maioria delas dá as costas para Deus. Muitas vezes se voltam a gastar energia para outras coisas. Quer gastar tempo? Gasta tempo falando do amor de Deus para quem não conhece. Não tentando converter convertido. Pregar para convertido é a coisa mais fácil que tem. Às vezes, quando eu tento edificar através da palavra um comportamento, é para que o Senhor possa ter intimidade com você, porque tem certas coisas que atrapalham a nossa intimidade com Deus. E Deus, quando Ele está conosco, nós descansamos no Senhor. E agora tem uma coisa que é muito importante. Quando nós estamos na presença de Deus, nós vamos testemunhar aquilo que o Senhor faz, que é a bondade, que é a misericórdia, que é ter compaixão. Só que ele disse para Moisés uma coisa também. Olha, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter. E eu vou ter compaixão de quem eu quiser ter. Tanto que daquele bolo de todo mundo que saiu da escravidão, nem todo mundo chegou na terra prometida. Por quê? Porque a maioria não mereceu. E por que eles não mereceram se eles estavam lá? Pelo comportamento, pelas palavras, pelas reclamações. Nem o próprio Moisés entrou. E às vezes a gente acha que é o Deus do amor. Deus, ele entende, né? Eu gosto de adorar, ou eu gosto de coisas, né? De deuses. Vou explicar uma coisa para vocês. De todos os deuses que existem, né, catalogados nesse mundo, o único que não tem um túmulo é o nosso Senhor Jesus, porque ele ressuscitou dos mortos e ascendeu ao Pai. O resto encontra o túmulo de todo mundo. Você consegue encontrar a literatura de todo mundo, menos de Jesus. Então não tem como a gente falar que os outros são divinos, se as covas deles estão aqui. Cadê o sobrenatural na vida deles? Tem coisa que eu olho, pode ser bacana, energia, legal, nossa, universo, isso é uma maluquice. Eu quero ver se o dia que tua mãe ou teu pai estiver no hospital doente, você vai lá pedir pra Buda, né? Vai lá, pede pra Buda curar, pede. Vai nas mãos, não vou ficar dando nomenclatura. E quando eu falo isso, eu não tô tentando discriminar ninguém. Eu tô processando a minha fé. Você tem o direito de acreditar no que você quiser, mas eu tenho que testemunhar o que funcionou pra mim. E é a palavra de Deus que funcionou pra mim. E é testemunhando mesmo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a compaixão, que eu vi Deus transformando aqueles que não são. E aqueles que eram para ser continuam os mesmos. Como que pode Deus entrar na vida de uma pessoa que não é nada, que é a escória do mundo, que é aquilo que todo mundo despreza, e transformar em algo bom e usar para a tua obra? E aqueles que estão na obra desde o começo, o Senhor não pode contar com nada, porque eles não servem a Cristo, eles servem a igreja. Eles não servem ao Senhor, eles servem às criaturas que Deus criou. E lá em Romanos 1, Deus fala sobre isso. Adoraram mais a criatura que o Criador. Só que o importante não é o que está escrito na palavra. O importante é o que pregaram por aí. E o que eu falo está na palavra e não deveria parecer escândalo para quem frequenta a igreja, porque eles deveriam estar pregando a palavra. Mas aí vem a intenção. Qual é a intenção que eu prego? Salvar almas para Jesus. Apresentar o caminho de Jesus para que Ele possa transformar essas pessoas
anunciar as boas novas do reino de Deus. Não estou aqui pregando dízimo, não estou aqui pregando prosperidade, não estou aqui pregando, vamos usar o termo santidade no sentido, porque quando a gente compara o nosso pecado e nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que o Senhor ele vem nos transformar. Só que essa ideia que eu tenho que chegar santo, e quem é santo, achando que Deus não precisava fazer nada na minha vida, tá errada. Então a gente cria uma barreira muito grande entre um Deus que ele quer estar conosco e ele não faz questionamento nenhum, que ele quer dar descanso para nossa alma. Um Deus que quer cuidar da gente nas dificuldades, que ele quer nos ouvir, que ele quer estar presente. De um Deus que parece que eu tenho que ser perfeito para poder falar com ele. Então eu converso com aqueles que eu acho que são perfeitos, porém a vida não muda. Não muda, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí inverteu tudo, porque Deus falou, não ajunte tesouros na terra. E eu não estou dizendo, você não pode ter as tuas coisas. Porque se a gente olhar, Salomão ele tinha mais que todo mundo tinha. E aí? Não é esse o problema, não é ter. O problema é quando eu acho que o evangelho é só para isso. Só para isso. Paulo fala, ó, tá certo, ele é uma fonte de riqueza sim, mas é além disso. É além. Nós temos que estar além. Gaste a energia conversando com quem não acredita no Senhor, testemunhando com a tua vida. Gasta energia falando de Jesus Cristo. Defende Jesus. Defende Jesus. Defende. Defende Jesus. Eu queria ver, eu sempre falo a mesma coisa. Se o filho de um carpinteiro batesse a porta de qualquer igreja, reivindicando que ali é a casa dele, que ele vai subir naquele púlpito e vai pregar. Queria ver qual igreja ia aceitar ele fazendo isso. E ainda dizendo, olha, eu sou o filho de Deus. Sério mesmo? Com toda essa hierarquia, ele vai entrar lá no Papa, lá no Vaticano e falar, olha, aqui, sai daqui. Rapa Francisco, agora aqui sou eu. E aí? Sério? Vocês acreditam que isso é possível hoje? Vocês acreditam que a igreja receberia Jesus? Nós somos a igreja de Deus, eu receberia Jesus, eu aceitaria essa mensagem. Eu conheço a palavra de Deus, eu sei o que ele diria. Eu sei como ele se comportaria. Mas eu não consigo ver Deus em muitas igrejas. Vocês me desculpam. Me desculpam. Não que todas estejam. Mas muitas abandonaram a fé. Muitas. Muitas. Tem muita gente que faz por amor. Não tenho dúvida disso. Mas tem muitos que não merecem. Você está encontrando descanso no lugar que você habita? Você está encontrando a salvação que você procura? Você está encontrando a força? Você está encontrando motivos para ser alguém diferente? Eu só posso pregar aquilo que eu vivi. Eu só posso pregar aquilo que eu vejo. E a gente olha na palavra, Paulo e Pedro, eles discordavam sobre diversas coisas. Mas uma coisa era comum, o amor pelo nosso Senhor. Discordavam sobre o comportamento das pessoas, mas Cristo era o único entre eles. Então não tem problema a gente discordar, longe disso. Eu acho que Deus ele tem que falar conosco através de alguém. Deus tem que exortar a gente através de alguém. Exatamente. Ninguém nasce sabendo tudo, ninguém sabe tudo, não tem problema nenhum. A gente às vezes está equivocado, né? Quantas coisas eu não pensava e o Senhor ele vem lapidando e vem mostrando e vem simplificando, né? E vem ajustando. Como ele disse, olha, eu não vou tirar uma vírgula da lei de Deus, mas eu vou aperfeiçoar ela. E hoje vocês estão em uma nova lei, em um novo sacerdócio, uma nova ordem. E é engraçado que o mesmo Deus que disse a Moisés, eu mesmo lhe acompanharei e lhe darei descanso, foi exatamente o mesmo Deus que usou de Jesus para dizer em Mateus 11:28, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Percebe que a palavra de Jesus,
E o Deus que conversou com Moisés disseram exatamente as mesmas coisas. E o Senhor diz exatamente as mesmas coisas. Porque a natureza de Deus ela é imutável, Ele não muda. A natureza de Deus ela não muda. Deus ele não se faz um de acordo com a pessoa. A misericórdia está além de merecimento. A compaixão é além de merecimento, não é mérito. E às vezes você pode estar se achando a pior pessoa do mundo. Não tem problema. Repousa no Senhor, descansa no Senhor. E talvez você se pergunte, mas como eu faço isso? Orando, mas eu não sei orar. Orar é conversar com Deus. Diz para Deus, Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais isso de colocar a culpa nos outros. Eu não aguento mais buscar a perfeição. Eu não aguento mais isso. E vai conversando para Deus e deixa Deus ir mostrando através da palavra, mostrando através de fatos do dia a dia, através do amor, através do perdão, através da revelação do Espírito Santo, através das lágrimas, que existe esperança quando a gente não cansa de depositar nossa fé em quem pode nos salvar. É muito mais fácil pregar aquilo que agrada a todo mundo. Mas será que aquilo que agrada a todo mundo salva todo mundo? Lá em Timóteo, Deus fala, no fim dos tempos eles não suportarão a sã doutrina e ajuntando mestres, né, que vão pregar aquilo que eles querem ouvir. E aí? Você busca Deus numa igreja. Se naquele lugar não fala o que você quer, você vai para outra. É muito mais fácil se desinscrever, não vou mais ouvir porque eu não concordo com um ponto que ele disse. Como se tudo que eu falei por todos esses anos já não valesse mais de nada. E a mesma coisa fizeram com Jesus. Quando Jesus entregou uma mensagem dura demais e todo mundo parou de seguir ele, e aí ele perguntou para Pedro, ele falou, Pedro, vocês vão com eles? Ele falou, Senhor, onde nós vamos ouvir palavras de vida eterna, palavras de sabedoria? A mensagem de Deus ela nunca vai se adaptar à nossa vida. Nós vamos nos adaptar à mensagem de Deus. Você sabe o que é viver em escuridão. Deixa Deus te mostrar como é viver na luz. E não é fazendo o que você quer, é fazendo do jeito que Ele ensina. Amém? Somente o Senhor pode dar descanso para a nossa alma e cuidar das dificuldades. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa fazer a sua alma repousar. Que Deus possa curar o teu coração, enxugar as tuas lágrimas. O passado ele não volta, mas nós podemos fazer tudo diferente no presente. E não mais nos separa a morte, muito pelo contrário. Ela serve para nos unir por toda a eternidade. E dessa certeza viveremos e por Ele morreremos, se assim for da vontade de Deus. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.